Olá, pessoal. Estou esperando a Gisele me solicitar. Vamos ver se vai entrar alguém. Olá, Beatriz. Tudo bem? Olá, Noel. Gisele, agora você tem que me solicitar a participação. Olá, Andréia. Tudo bom, querida? Que bom te ver por aqui. Oi, tudo bom? O pessoal está começando a entrar. Tá bom, Tá avisando agora. porque eu tô entrando pelo iPad, se não entro pelo celular. Tá me Tá. ouvindo bem? Eu tô. Ah, então tá Você bom. tá me ouvindo? Tô, é porque eu entro com o computador, não conseguia, aí vai um pouco, a gente vai diminuir. Por isso Tá. que não tá dando conta de diminuir tanto. Tá bom. Oi, Vamos ver se André. vai entrar. Oi, Cris Dias, tudo bom? Estamos aguardando um pouquinho o pessoal entrar. A Gisele já entrou. Esperar um pouquinho, que a gente entrou antes da hora, né, Maria Luísa? Então, É. E a Beatriz também entrou para dar uma força. A Bia. Oi, Bia. Saudade de você, Gia. Olha, alguém está com saudade de você, Gisele. A ai, mas Cris. eu não tô vendo comentário nenhum, tá travado. Ai, acho que eu vou Ah, ter mas eu estou vendo aqui. Será que se você entrar pelo celular não é melhor do que pelo iPad? que Tá é. ruim o seu som. O seu som tá ruim. Vou Entra entrar pelo no. celular. Peraí. É. Como é que eu A saio gente daqui? espera. Você sai e entra de novo, pede de novo a solicitação. A Gisele não estava ouvindo, ela saiu e vai entrar de novo pelo celular. Ela estava pelo iPad, não estava legal. A gente vai aguardar mais um pouquinho, que agora é que deu a hora. Oi, Rosana Xavier. Oi, melhorou. Pronto, Maria Luísa. Tá lendo? Melhorou? Ah, então Tá tá muito bom. melhor. Oi? Você tá me ouvindo bem? Tá muito Ah, então melhor. tá. Eu vou Você até tá me colocar ouvindo no bem? 4G, que aí essa internet aqui não tá. Vou colocar no 4G. Ih, ficou gigante agora. Eu tô no coisa mesmo. Se gastar tudo, eu vou ter que colocar ali. Pronto, deixa eu Márcia ver. Maciel entrou. Tudo bem, Márcia? Oi, Márcia. Onde é que a gente viu? Ah, tá ali. Agora, Márcia, pronto, botei no 4G. Acho que hoje agora vai ficar melhor. entrou outro. Tico. Olá, Tico, tudo bem? Ah, entrou a Cris, a Rô, a Mas Márcia. também saiu. Tem gente que entrou e gente que saiu. Saudades, meninas. Esperar um pouquinho, Maria Luísa, porque É uma, agora é que deu o uma, horário é da uma live live. curta. Eu vou falar, é uma live curtinha, por isso que é bom não sair, não é muito grande. É para a gente falar um pouquinho da formação, né, do TECOA, que é uma formação que tem uma modalidade muito específica, né, tem umas características muito próprias, e do módulo 8 da Teoria e Técnica de Grupo Operativos da Vivência, que também é um módulo muito específico, tem características muito próprias. Não sei se a gente espera mais um pouco. Tem muito pouca gente. Dá mais um minutinho só, porque agora que deu o horário da live, né? As pessoas poderem. Quem se programou para entrar e entrar agora. Olá, quem vai ver quem mais entrar. Também a gente avisou um pouco em cima, vamos ver se vai ter. Mas de qualquer jeito a gente fala com as pessoas que tiverem. É verdade. A gente avisou muito em cima.
Tico Deias, né, que está aí, você é o quê? Psicopedagoga? De que área? Só para já ir, escreve aí para mim, que tá Tico no RJ Deias. Eu acho que ele não está vendo, não está ouvindo. Ele não escreveu nada, não. Raquel, olá Raquel, tudo bem? Já vamos começar, estamos esperando entrar mais um pouquinho de gente, tá? Você, a Raquel, é de que é psicopedagoga? Olá, você é psicopedagoga? Ou é pedagoga, professora? Não respondeu. Olá. Para mim, os comentários estão travados. Eu não estou vendo quem está entrando nem comentando. Então, é bom que você... Não dá para ver a hora nenhuma? Engraçado, não. Para mim, olha que eu botei do 4G, mas... Eu posso ir começar, aí depois eu volto um pouquinho. Pode. Tá? Porque senão a Raquel... Oi, Raquel, tá vendo ela escrever? Pedagoga especialista em psicopedagogia pela PUC-Rio. Então, seja bem-vinda. Essa live foi um pouco marcada meio em cima da hora. Então a gente vai começar e depois qualquer coisa a gente repete de novo. Para quem já entrou, né? Que já entrou, já saiu, demora o pessoal começa a sair também. Então, essa live, justamente a ideia é falar um pouco mais da nossa formação, mas no formato do TECO em Conversas Psicopedagógicas. Então, eu dou boa noite a vocês que estão aí, né? E para poder a gente conversar um pouquinho sobre esse evento que chama TECO em Conversas Psicopedagógicas, que pode ser em live, pode ser presencialmente, pode ser em videoconferência, enfim. Mas é um evento que a gente deu bastante em 2019, presencialmente nas escolas. A gente trabalhou diversos temas ligados à psicopedagogia, nesse formato de roda operativa. A gente escuta o que as pessoas estão falando, procura ver qual é o significado do que se diz, né? E com temas relativos à psicopedagogia. Tem sido muito interessante, foi muito interessante isso antes da pandemia ainda, né? Depois, durante a pandemia, nós continuamos com essas rodas de conversa. Teve uma que foi muito interessante junto com a associação, com a BP, que a gente fez uma live que falava um contraponto entre a psicopedagogia preventiva com a terapêutica, e foi muito interessante. Olá, Carla, tudo bem? Então, a gente está falando aqui, já começou a falar do evento, o TECO em Conversas Psicopedagógicas, e estávamos falando que o ano passado a gente fez vários num formato online, e principalmente no formato online, a gente falou das possibilidades e das limitações dos atendimentos online, dos diagnósticos online, como também a gente tem conversado, e já chegou a conversar o ano passado, sobre as limitações e possibilidade dos atendimentos presenciais em épocas de pandemia. Que a gente quebra a cabeça com isso, porque tem que pensar em vários detalhes, né? Então, a gente resolveu dar... Olá, Rose, entrou Rose. A gente resolveu dar prosseguimento ao TECO em Conversas Psicopedagógicas, tá? Nesse ano. Só que a temática, assim, do mês de fevereiro, agora final de janeiro e início de fevereiro, e talvez início de março, vai ser a formação em psicopedagogia do TECOA, né? Como eu estava falando, ele tem muitas singularidades, tem muitas especificidades, o pessoal está sempre perguntando e a gente achou que valia a pena fazer essa live, né? A gente vai fazer várias lives nesse formato, uma série, e cada vez, o formato é cada vez, a gente vai falar da formação de uma forma geral e dos módulos que estão sendo oferecidos nesse semestre de um modo particular, as características dos módulos, os conteúdos, enfim. Então, a ideia, como eu já falei, é a gente iniciar com essa série e, em seguida, a gente deve oferecer algumas lives, às vezes pelo YouTube, às vezes por aqui, com outras temáticas que a gente está bolando. Lembrando que o TECOA vai fazer esse ano, dia 23 de agosto, 25 anos, né? E a gente deve ter vários eventos comemorativos e devemos ter algumas lives também. E tudo depende também do andar da carruagem, do que a gente está vivendo, né?
e as adaptações que são necessárias a fazer, porque algumas coisas presenciais, pode ser que sim, pode ser que não, tudo vai depender. Então, nós vamos falar, então, dessa singularidade da nossa formação, né? Como é que a gente ministra a cada semestre, que a gente dá uma gama de módulos, né? E nesse formato vai estar presente o professor de cada módulo, que a gente vai estar falando, a professora ou professor, e eu, na qualidade de diretora do TECOA, vou falar um pouquinho da formação geral, para a gente entender aquele módulo particular nessa ideia geral de formação que a gente tem da formação integral. Depois nós vamos falar das especificidades dessa formação. Então, a gente está iniciando essa série com a live de hoje, né, que é o módulo 8 da formação, que é Psicologia Social, parte 2, Vivência, Teoria e Técnica de Grupos Operativos. É uma vivência mesmo dessa técnica de grupo operativo. Mas para a gente abordar esse assunto, a gente primeiro vai começar por apresentar as responsáveis na condução desse módulo, que sou eu, Maria Luísa Leão, na coordenação geral, e Gisele Noel numa coordenação de apoio, né? Uma coordenação auxiliar. Então, nós vamos fazer essa apresentação e, em seguida, vou falar um pouco da formação geral do TECOA, Centro de Estudos da Aprendizagem, e para depois entender mais a especificidade desse módulo. No meio disso, nós vamos fazer umas rodadas de pergunta, e a gente gostaria que vocês, então, nesses momentos, pudessem fazer as perguntas que quisessem sobre o assunto que a gente vai tratar. Mas primeiro eu vou apresentar, então, a minha colega, minha queridíssima colega de sempre, Gisele Noel, que é uma psicopedagoga muito querida, formada pelo TECOA. Ela faz parte há algum tempo já da equipe efetiva da instituição. Ela tem sido o meu braço direito ao longo desses anos como assistente de direção, né? E no TECOA ela ainda clinica, ela coordena reuniões operativas, que eu vou falar um pouquinho o que é uma reunião, que não é um grupo operativo, porque é mais fugaz, mas na modalidade dos cursos do TECOA, a última reunião, ela se chama reunião operativa. A última aula, né, A última aula tipo, alguém da equipe, ela ou a Andréa Mazaro, que também está aí, ou qualquer pessoa da equipe, faz a coordenação no sentido de amarrar aquele módulo e fazer uma correlação daquele módulo com a formação completa, mas sempre tendo uma dupla escuta, escutar o que se diz e o que se diz, né? O que está sendo dito, os significados do que se diz, sobre o aproveitamento no módulo, sobre a condução do professor, sobre o que se aprendeu, se discute conteúdo, enfim. Essa é uma reunião operativa. Ela é coordenadora muitas vezes. Ela também é professora no TECOA do módulo de psicologia cognitiva, né, Fundamentos da Psicologia Cognitiva. E faz a coordenação de apoio, como eu já falei, desse módulo 8 que nós vamos ministrar, né? Teoria e Técnica de Grupos Operativos. Ela ainda é professora e coordenadora na área do ensino fundamental de uma escola particular e está em formação em terapia familiar, que é muito interessante para esse trabalho grupal, né? Terapia familiar relacional sistêmica. Isso. Então, vou apresentar também Maria Luísa, né? Que é psicopedagoga, professora de alguns módulos do TECOA, né? Dentre eles o módulo que a gente vai abordar hoje, de grupo operativo, pesquisadora, fundadora e diretora do TECOA, né? Com mestrado e doutorado em Ciências de Educação pela Paris 5 de Sorbonne. E aí Maria Luísa vai organizar a nossa conversa agora, né? Primeiro de mais nada, eu queria saber se as pessoas que estão presentes gostariam de fazer perguntas para a gente ver, porque para fazer um pouco de conversa, né? Que quando está presencialmente, realmente tem mais conversa, mas a gente pode tentar, porque a gente não tem, né, na live só pode escrever, mandar no chat e tal, mas aí vocês poderiam mandar se tem alguma coisa especial que vocês gostariam de saber sobre essa instituição TECOA, porque é lá que, né, TECOA em conversas psicopedagógicas e a formação do TECOA, e se tem alguma coisa especial que vocês gostariam de esclarecer sobre a formação. O TECOA é uma escola de psicopedagogia, né?
Então, se vocês gostariam de saber alguma coisa em especial, se alguém tem alguma pergunta, essa live vai ser gravada? Vai sim, vai ser gravada, tá, Dani? Vai ser gravada essa live sim, tá? Alguém tem alguma pergunta ou preferem que a gente continue então? Gostariam de perguntar ou fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Eu consegui abrir aqui um outro suporte, Maria Luísa, e aí eu estou agora acompanhando os comentários. Então, se você quiser seguir, e se tiver Tá. alguma pergunta específica, eu Você me te interrompe. aviso. Tá bem, tá ótimo. Então, o TECO, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o TECO, se alguém ainda não sabe qual é essa instituição, né? É um centro de estudos da aprendizagem, é uma escola de psicopedagogia. Tudo que ocorre lá, todas as atividades, são relacionadas à psicopedagogia. Então, a gente tem alguns núcleos, né? Tem um núcleo de material, que a gente tem material especializado, o núcleo de atendimento, atendimento a indivíduos, grupos, instituições, comunidades, atendimentos psicopedagógicos, né? De uma forma preventiva ou de uma forma terapêutica. A gente tem esse núcleo de formação, que a gente está falando agora, que tem uma formação que eu vou dar as especificidades, que é por módulos, né? Avulsos, eu vou explicar um pouquinho. E temos ainda o núcleo de pesquisa, que é muito importante, que fala muito com a formação, esses dois, né? Então, quais são as características? Haveria uma possibilidade de fazermos rodas ou aprofundamento do seu livro? Sim, poderíamos fazer sim. Presencialmente, que vocês estão falando, agora, por exemplo, o TECO tem oportunidade de trabalho com psicopedagogos já formados? Pode ser que sim, mas depois, aí você teria que, Dani, você teria que mandar algum e-mail perguntando mais especificamente o que você pretende. Eu não sei se você consegue escrever alguma coisa, mandar o e-mail do TECOA para ela, o telefone, não sei se é possível de escrever aí. Eu acho que sim, ó, tem um negocinho que escreve. Então, ó, eu vou explicar então a modalidade. Eu acho que a gente pode ser duas coisas aí, né, Maria Luísa? Entender um pouquinho desse aprofundamento quando a Raquel pergunta, né? Quando ela pergunta se tem possibilidade de fazer roda. Na semana que vem, a Maria Luísa vai falar um pouco melhor disso, após apresentar o TECOA. Justamente um módulo falando só de grupo operativo, né? Que é um pouco dessas rodas. Então, vai estar não sei se é isso que a Raquel está perguntando. Mas o aprofundamento de pedagogia, sim, porque agora você vai apresentar o TECOA enquanto formação, talvez a responda nesse quesito. Então, o que é importante na formação do TECOA é que é uma formação que é realizada por módulos. Então, a pessoa tem uma característica muito construtivista nesse sentido. Cada aluno que entra abre um dossiê qualitativo e tem um histórico nos módulos, nas disciplinas que ele vai fazendo. Então, ele entra fazendo uma entrevista de entrada, que a gente ouve onde ele está, quais são os seus desejos e as suas possibilidades. Porque tem gente que pode fazer todos os módulos. A gente oferece, às vezes, 4, 5 módulos, 3, 4, 5 por semestre, e a pessoa pode fazer todos. Mas a pessoa pode fazer 1, pode fazer 2, pode fazer 3. Então, as pessoas vão construindo a sua formação. Isso é porque a gente tem um público muito feminino, né? E muitas vezes a pessoa vai ter um filho e para um pouco, aí se aposenta e volta, vai e vem. Aí a pessoa quer acabar mais rápido e faz mais módulos, depois para um pouquinho e começa a fazer menos. Isso é muito dinâmico, né? E a gente tem uma planilha que a gente acompanha a formação, o processo de formação de cada aluno. Então, eu acho interessante, só que a gente podia pontuar, Maria Luísa, o que você falou, para mim, pelo menos, que fui formada no TECOA, fez todo sentido, porque eu busquei a formação completa, né? Então, eu fui fazendo os módulos, né? Então tudo bem. Então, fala lá. Eu vou explicar isso, exatamente. Daí depois você dá esse exemplo. Então, a pessoa pode fazer em 2 modalidades, né? Ou você pode fazer, por isso que é por módulos avulsos, ou você faz a formação integral. A Gisele vai contar a experiência dela, que ela veio para fazer alguns módulos e acabou fazendo a formação completa e acabou até hoje estar lá com mil atividades. Mas você pode fazer, por exemplo, a pessoa às vezes, teve gente, diretores de escola, que queriam fazer só fundamentos da psicopatologia.
para entender um pouco mais, TDAH, autismo, essas coisas. Então, a pessoa pode fazer só um módulo avulso, 2, 3, às vezes para reciclar, para completar uma formação que acha que ficou faltando alguma coisa, ou para revisitar a formação. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa faz a formação no lugar, resolve fazer o estágio no TECOA, que é o módulo de estágio. Enfim, isso é muito dinâmico. Mas tem aquelas pessoas que fazem a formação completa, integral. E aí ela tem que fazer 10 módulos básicos, alguns módulos complementares, tem o estágio e a monografia. Então, tem esses dois modos de fazer a formação, tá? Você queria falar alguma coisa disso agora, Gisele? Não, eu ia pontuar exatamente isso que você já colocou, né? Apesar a formação, quem optar pela formação completa, faz do tempo que quiser, porque você é dono desse seu tempo e dono também do percurso que você vai fazer, né? A não ser o módulo 2 e 3 que precede o módulo 1, todos os outros você pode fazer em qualquer momento. Mas o nosso público, o nosso perfil é muito misto, porque tem muitas pessoas que já são formadas e buscam justamente esse módulo avulso para poder aprofundar um ou outro assunto, né? No caso agora, por exemplo, a gente vai focar no grupo operativo, né? São 2 módulos de grupo operativo no TECOA, um mais teórico e o outro de vivência, que é esse que vai ser oferecido a partir da semana que vem, né? Exatamente. Então, agora a gente vai entrar nesse módulo especificamente, tá? Que é Psicologia Social, como ela falou, parte 2, e que é a vivência, teoria e técnica de grupo operativos. É só para avisar que tem muita gente que começa com esse módulo. O primeiro módulo que foi fazer na vida, no TECOA, foi esse. Não é porque é parte 2, vivência, que eu não posso fazer só esse, posso começar por esse, tá? E eu sempre converso com as pessoas, alguém da minha equipe, sobre o desejo de cada um. Eu já sei que tem um aluno lá de Florianópolis, que agora a gente está fazendo na modalidade híbrida, né? Vai ter um grupo que pode estar presencialmente, mas outros vão estar assistindo online, e ele está vindo para fazer esse módulo, lá de Florianópolis. Então, a pessoa pode fazer só esse módulo, tá? Então, alguém quer perguntar alguma coisa especial sobre esse módulo, sobre que fantasia que faz sobre essa vivência, o que é grupo operativo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa mais específica disso? Quem falou aqui, falou que sente muita falta de aprofundamento e de renovações no aprendizado. Exatamente, as pessoas buscam muito, muita gente faz às vezes uma formação online, aí sentiu falta de um aprofundamento, é muito comum. Aí quando acaba a formação, e agora, José, vou fazer o quê? Não se sente preparado para atender ainda. No TECOA, realmente, você acaba tendo que rolar o barranco, porque, por exemplo, o estágio é dentro da nossa clínica. Não existe uns atendimentos para o curso, é o curso que entra na nossa clínica. Então, eu atendo com estagiários, eu faço diagnóstico, tratamento, Gisele e etc. Tá? Então, eu vou falar agora mais... A Dani pergunta se tem trabalho de conclusão nos módulos. Tem sim, Dani. Ao final do curso da formação completa tem uma monografia, mas ao final de cada módulo tem um trabalho. Tem uma avaliação institucional, mas que a pessoa faz em casa, é muito mais reflexivo, é bem aberto. A temática você que escolhe, bem na nossa linha, né? De reflexão, de produção, de autoria, de pensamento. Não são perguntas e respostas assim, não, tá? Isso, tem a ver com a nossa postura. Então, mas é uma boa pergunta. Então, o módulo, esse 8 específico, o que ele tem? É um módulo totalmente especial, ele é diferente de todos os outros. O enquadramento dele, o formato dele, já começa, para começar, ele se inicia em fevereiro. Os outros módulos se iniciam em meados de março. Esse módulo são 5 encontros seguidos. A gente vai num processo seguido todas as quartas-feiras, a partir do dia 3 da semana que vem, todos os 5 encontros seguidos. As aulas acontecem de 7 às 9 da noite, tá? Às 19 às 21. Às 21, E ela é diferente, porque os outros módulos começam em meados de março e tem 2 encontros por mês em cada módulo. E duram 5 meses, são 10 aulas, tá? Tem o dobro. O grupo vai aprender essa técnica muito importante para a nossa instituição, para o TECOA, e para a atuação do psicopedagogo.
porque ele nos remete às características da aprendizagem grupal. A aprendizagem grupal, ela guarda muitas diferenças da aprendizagem individual. O Visca mesmo é prova disso. Quando ele fazia atendimento individual, depois ele resolveu agrupar todo mundo, e ele disse que um grupo não é um somatório de indivíduos. E aí ele disse que foi um grande fracasso que fez com que ele fosse fazer a formação com Pichon Rivière na escola dele de psicologia social. Nós vamos falar muito do Pichon Rivière e dos princípios dessa escola de psicologia social do Pichon. Agora, essa técnica é interessante, que é uma técnica muito plástica e adaptável, que ajuda muito na leitura dos fenômenos grupais. Então, ela é muito útil para quem trabalha com grupos. Técnica, a especificidade do grupo operativo é trabalhar com grupos, o nome já diz. Tem algumas variantes, que nem a reunião operativa, que não é um grupo operativo, como eu falei, eu vou explicar um pouquinho melhor essas variantes, tá? Como também a roda de conversa operativa, que é comunitária, não é exatamente um grupo fixo, mas a técnica original de grupo operativo é sempre em torno de grupos. Então, a gente pode trabalhar com grupos de trabalho, à luz dessa técnica, com famílias, é muito interessante, que você pode dar uma orientação familiar no decorrer de um tratamento, ou uma orientação familiar na escola ou numa instituição, pode fazer psicopedagogia familiar, que é escuta, que o grupo operativo nos ajuda a entender o que está acontecendo, os fenômenos que se passam nessa psicopedagogia familiar. E os princípios do grupo operativo podem se constituir também numa metodologia didática. As minhas aulas que eu ministro, elas têm 3 tempos. Tem um momento lúdico corporal, que eu dou o corpo como recurso e objeto de aprendizagem, um momento de construção teórico-prática e um momento de grupo. O grupo é o mestre, eu saio desse lugar do mestre e o grupo é que conduz aquele momento, né, daquela aprendizagem grupal. E aí a aprendizagem é muito multiplicadora, quer dizer, é muito interessante que a gente ouve, tem uma polifonia, né, várias vozes falando sobre aquele assunto tratado, né. Então, tem essa coisa didática, eu aprendi com o próprio Visca, que o Visca dava as aulas dele assim, dava uma aula, não dava corpo, mas dava teórico-prático e depois dava o grupo operativo, eu aprendi com ele isso, tá? No TECU, a gente ainda usa as bases teórico-práticas do grupo operativo para as tais reuniões operativas, que eu falei, de costura de final de curso, para fazer uma correlação daquele conteúdo dado naquele curso com os demais módulos e a formação total. E também desenvolvemos a técnica de intervenção psicopedagógica comunitária, que foi um objeto de um pós-doutorado que eu fiz lá na UF, né, no LaboEP, no Laboratório de Educação Patrimonial, em que eu tentei desenvolver uma técnica para fazer intervenção psicopedagógica na comunidade, comunitária. Então, tem uma característica muito da aprendizagem grupal, cultural, comunitária. E teve 2 grandes projetos. O projeto Circulando Memória, que foi objeto do estudo, que é muito interessante, que dá para adaptar para vários lugares, que eu estudei a população de Valença, de afrodescendentes, e a gente tentou identificar as fontes dos saberes tradicionais, né? E eles escolheram 2 tipos de saberes, as folias de reis e as ervas medicinais. E a gente considera esses saberes tradicionais que estão desaparecendo, por isso que é Circulando Memória, como saberes para sustentabilidade, porque são saberes que sustentam um grupo culturalmente, porque vive numa geografia, né? Aquelas ervas fazem parte daquela geografia, tem uma economia, tem uma coisa social, as festas estão ligadas em torno disso, então são saberes que permitem uma rede de saberes, e uma rede que sustenta uma comunidade, né? Que a gente vê isso atualmente muito fragmentado, né? E outro projeto que a gente usou foi para a própria psicopedagogia. A gente fez junto com a associação o tal projeto Associar-se Sim, Por Quê? A gente fez um fórum, né? Para dar voz aos psicopedagogos, para os seus anseios, para as suas dúvidas, para as suas questões. Então, isso para dizer que o grupo operativo ele é muito plástico, é muito interessante que a gente aprenda, porque ele se adapta a muitos trabalhos realizados pelo psicopedagogo, né?
E nesse módulo 8, especificamente, tem uma metodologia assim, é dada em 3 tempos. Então, no primeiro tempo, que são mais ou menos 45 minutos, eu sou a professora, né? E aí a Gisele, como coordenadora, e os alunos também participam, mas e nem eu uso os 45 minutos sempre. No início sim, mas depois menos, tá? Depois, num segundo momento, que é 1 hora mais ou menos, o grupo opera, né? O grupo se vira, tem vários textos, tem fontes, mas eles é que vão resolver como vão aprender. Então a gente vê como é que esse grupo opera, né? Como é que ele se organiza para aprender. Isso é muito É por isso que é a importante. vivência, né, Maria Luísa? Por isso que o nome do módulo tem vivência, porque o grupo justamente vive o grupo, a técnica de grupo operativo, estudando o grupo operativo, né? Estudando os conceitos, a teoria. Exatamente, Gisele, isso é exatamente essa ideia. Porque uma coisa é você estudar na psicologia social 1, a pessoa estuda, depois ela rola o barranco, ela vive, né? Então, é muito importante vivenciar a técnica, porque os fenômenos aparecem. Gisele, nesse momento, se torna observadora, eu fico a coordenadora do grupo, só assinalando alguns aspectos, e Gisele observa. E no terceiro momento, que são os 15 minutinhos, Gisele se torna a coordenadora auxiliar e a relatora. Então, o que ela faz? Ela devolve ao grupo o que é do grupo, né? Ela mostra para o grupo o seu fluxo operativo ao longo daquele momento e faz com que o grupo aprenda através de tomadas de consciência do ocorrido, né? Os fenômenos grupais ocorridos, quer dizer, teve alguém que foi líder da mudança, alguém foi líder da resistência, teve as curiosidades, teve as sabotagens, as coisas que vão acontecendo na organização dessa aprendizagem e que passa por momentos que tem que melhorar a comunicação para se entender mais, cooperação do grupo, né? Para depois conseguindo ter eficiência nesse estudo. E eu digo justamente que é um módulo que eu falei que rola o barranco, que a pessoa realmente aprende, porque ela vive na pele a experiência de um grupo operativo e ela é obrigada a desenvolver, a usar a dupla escuta, que é a alma da psicopedagogia, que é você observar o que está sendo dito objetivamente e entender o significado, aquilo que está latente naquilo que é dito. E aí é psicopedagógico, ajuda a desenvolver essa leitura e ajuda a desenvolver a tal da hermenêutica psicopedagógica, um nome complicado, mas quer dizer, como é que eu interpreto os fenômenos que eu estou observando que ocorrem no grupo. Essa interpretação também é o pulo do gato do psicopedagogo, é importantíssimo aprender isso, né? Então, agora eu gostaria, o grupo está pequenininho, pode perguntar alguma coisa que queira saber, porque é só para explicar mesmo a técnica. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ainda sobre o que foi falado? Talvez enquanto alguém se organize para pontuar alguma coisa, se assim for o desejo, eu acho interessante a gente pontuar também, né, que o foco do psicopedagogo, e aí tem a técnica aí do grupo operativo que a gente vai estudar, é sempre numa promoção da saúde, né? Que a gente vai possibilitar a intervenção em diferentes processos da aprendizagem. Então, como a gente pontuou, o grupo ele se forma justamente operando, né? Vai construindo junto a sua ecro, né? Na medida que essa aprendizagem vai emergindo. E Maria Luísa falou Você está trazendo uma coisa importante. Esse formato que a gente mostrou é de um grupo didático, de um grupo de aprendizagem. Isso. O grupo operativo tem grupo de terapia, você pode ter em várias circunstâncias o grupo operativo. E, de um modo geral, mesmo quando a gente está tratando em consultório, o psicopedagogo tem a tendência a trabalhar pela saúde. Ele tem a tendência a ampliar. Ele deve entender a patologia, né? É diferente do psiquiatra infantil, infanto-juvenil, ou qualquer psiquiatra, que ele tenta ver a evolução da doença. Né? A gente tenta ampliar a evolução da aprendizagem, mas a gente tem que ter uma ideia, né, de algumas características, entre aspas, patogênicas, né, as dificuldades, os sintomas, etc., de aprendizagem. E no estudo desse grupo ajuda muito a observar essa dupla escuta, que está ancorada no sintoma, que está ancorada na dificuldade de aprendizagem, né? E que o psicopedagogo é a alma do psicopedagogo, né? E é interessante que o grupo depois vai tomando consciência.
Porque alguém, eu acho que pediu a coisa de uma coisa mais operativa. Eu acho que assim, a live tem essa limitação de a gente não ouvir as pessoas. A gente pode até tentar, nos próximos, fazer uma videoconferência, se as pessoas preferirem, porque daí dá para ouvir mais as pessoas, né? Olha, a Raquel fez algumas perguntas, Maria Luísa. Então me Raquel diga. Vasconcelos Ribeiro. Ela pergunta se pode trabalhar em escola com grupo operativo e em clínica também, né? Tanto em escola quanto em clínica. O trabalho em escola poderia ser junto aos professores, né? E se tem uma idade Eu acho muito recomendada para interessante essa iniciar o pergunta. trabalho? Porque primeiro a gente tem que definir o que é uma psicopedagogia preventiva de uma terapêutica. Nós no TECO não gostamos de usar essa divisão institucional e clínica, né? Porque você pode ter um olhar para a instituição, um olhar clínico, né? A instituição é um cliente, e você pode, por exemplo, fazer uma psicopedagogia terapêutica institucional. O TECOA atende, na instituição TECOA, tem atendimentos psicopedagógicos. O interessante é de diferenciar a preventiva, que pode ser feita até por um professor numa instituição e não ser institucional, né? E a preventiva é aquela que, inspirado nos princípios da psicopedagogia, tenta promover processos de aprendizagem o mais saudáveis possíveis, né? Sempre vai ter problema de aprendizagem. E a terapêutica procura abordar as dificuldades de aprendizagem, observar as que são sintomáticas, aquilo que é desinvestimento, as atitudes reativas, enfim. A gente vai tratar. O grupo operativo, ele se presta. Você pode até fazer grupo de trabalho de propaganda, na propaganda, uma loja que tem um grupo de profissionais que queira fazer um grupo operativo. Eu trabalhei uma época numa fábrica em que teve uma turbulência, que eu estudei a turbulência, quando você tem que mudar os seus referenciais lógicos e conceituais, a fábrica mudou o modo de produção, deu um auê lá, uma desequilibração cognitiva, e eu propus o trabalho com alguns grupos, né? Eram grupos operativos. Tem um jeito de trabalhar com grupo operativo institucionalmente. Você trabalha com grupos separados, depois você trabalha com todos juntos. Quer dizer, eu trabalhei numa instituição que trabalhava a psicopedagogia na escola, mas institucionalmente, era a instituição toda fazendo grupo operativo. Agora, eu já trabalhei numa instituição que eu trabalhei com o meu grupo, eu fui orientadora educacional logo que eu comecei, eu trabalhava com grupo operativos nas sextas séries, com os professores da sexta série. Muito interessante, né? Então, você pode trabalhar tanto na escola, na instituição, como em outras empresas, em outras instâncias, em outros, né, trabalhos que não escolares, necessariamente, mas também você pode trabalhar na clínica, especialmente na clínica grupal, né, quando você vai trabalhar com grupos, que tem gente que trabalha, por exemplo, com grupos, atendimento de crianças com grupo, adultos com grupo, tem atendimentos grupais, que é fundamental, senão é entender a aprendizagem grupal e suas dificuldades, porque é muito diferente do que acontece numa aprendizagem sobre essa leitura em grupo. Uma coisa é a leitura do grupo, outra coisa é estar em grupo, todo mundo agrupado e você analisando. Isso não é a mesma coisa. A gente faz uma análise do grupo como uma totalidade, né? Que claro que tem uma verticalidade nos seus indivíduos que vão falar de si, mas a gente tem que ver a horizontalidade do grupo, né? Então, se presta também na terapia para a orientação familiar, que é um grupo. Sempre tem alguém que assume um papel. Como é que é a assunção de papéis, como é a abdicação de papéis na família, né? Também na escola, em qualquer lugar tem esses papéis, como é que a gente assume, quais são as sabotagens que a gente faz, quem é o líder que carrega, quem é aquele que sempre diz, não vai dar certo, não vai dar certo, quem é o líder da resistência, isso tem nas famílias, e você pode fazer terapia familiar mesmo, psicopedagógica familiar. Fala, Gisele. Não, não tem mais perguntas por enquanto, não. Só as pessoas concordando com as suas colocações. Mas é isso mesmo, né? A partir dessa vivência e desse olhar, o grupo vai tendo essa tomada de consciência, né? Do que está manifesto, mas também está latente, né? Do verbal e não verbal, da objetividade, do desiderativo, né? A partir da observação de alguns vetores que a gente vai aprofundar melhor durante o curso e através justamente desses diferentes papéis, né, que os participantes vão desempenhando. Eu penso que a importância desse módulo, né, para quem busca a formação,
seria, para além da interpretação da técnica do grupo operativo, né, o psicopedagogo precisa justamente buscar articulação do que você falou um tempinho atrás, né, dessas estruturas lógico-conceitual e simbólico-dramático-figurativo, que aí desenvolve essa dupla escuta psicopedagógica que articula, né, a objetividade da tarefa Porque psicopedagogia é isso. e elaborar uma escuta clínica mais afinada, né? O quanto que a psicopedagogia é isso. Para mim, o resumo da psicopedagogia é isso, é uma articulação entre objetividade e subjetividade. Quer dizer, no sentido de construção do mundo coletivo de todos, que é lógico-conceitual, como é que se calcula, todos calculam do mesmo jeito, ninguém pode somar diferente dos outros, né? Todo mundo acha que concorda com as cores, são as mesmas, né? Verde, azul, amarelo, enfim. Então, essa objetividade, que é a realidade humana em que vivemos, todos da mesma espécie, por isso que tem essa realidade, sempre articulada com a singularidade no aprender, que é a subjetividade. Como é que cada um aprende, qual é o drama que cada um vive no sentido do teatro, quem são as figuras ensinantes principais, quem são os coadjuvantes, qual é o enredo da minha aprendizagem, eu estudei em tal escola, tive um problema, fui para outro lugar, tem uma história, é o que dá singularidade, é o que dá significado a cada aprendizagem em sua totalidade, individual, familiar, uma totalidade familiar, uma totalidade escolar, como é que aquela escola circula o conhecimento, como é que ela aprende, qual é a missão dela, qual é o desejo dela, quais são as vergonhas dela, enfim. Há uma aprendizagem comunitária, que daí a gente já usa outra técnica, a técnica de roda de conversa operativa, porque o grupo não é constante. Nos grupos operativos, o grupo é constante. O que significa? Aquele grupo representa a comunidade. Cada vez que aparece o grupo na roda de conversa. É um pouquinho diferente. Por isso que eu tive que estudar essa técnica. Né? É uma constância de tempo e espaço, né? Exatamente. Mais alguma pergunta? Aqui, por enquanto, sem mais perguntas. Alguém, você podia falar então agora para fechar do TECO, a ligação do TECO com os outros núcleos do TECO. Eu só queria falar uma coisinha. Se vocês acham que ficaria mais interessante fazer por videoconferência, porque o bom da live é que quem está passando entra, né? Mais assim, mais espontâneo. Videoconferência as pessoas têm que se inscrever, tem esse problema, não sei. Vou pensar um pouquinho. Acessar também pode ser feita pode ser feita pelo YouTube, pode ser feito por aqui. Eu não sei ainda. Vamos continuar. A gente já tem hábito de fazer algumas conferências, né? O TECOA antes da pandemia. Não, a gente fez várias, mas daí tem que divulgar, as pessoas têm que se inscrever, é um pouco mais complexo. Como isso é uma coisa meio en passant, é só para dar um esclarecimento sobre a formação, um esclarecimento rápido sobre cada aqui também fica diversificado, né? Não é uma coisa... Os outros vai divulgar mais. Mas eu queria só falar que uma coisa importante lá do TECOA é que essa formação que a gente falou, ela é muito ligada ao grupo de pesquisa. Todos os módulos, todos os núcleos se ligam, claro, o material especializado tem a ver, os atendimentos têm a ver com a formação, né? A gente pega os casos para a formação, estuda os casos, atua nos casos ao longo da formação, no estágio, mas a pesquisa é muito importante. É o que dá o fundamento teórico para as nossas ações e o que faz com que as nossas ações, os fenômenos que surjam nessa atuação, possam ser pensados teoricamente. Então, essa é uma característica muito forte do TECOA, de fazer pesquisa de ponta. A gente tem o GPT-COA, que é um grupo de pesquisa, né? E a gente faz essa pesquisa toda. Então, nós temos a Academia, que é uma plataforma online de divulgação científica. Se alguém se interessar em ver, tem publicações exclusivas nossas, tem publicações da Sara Paim, de vários psicopedagogos, da Heloísa Padilha, Ana Maria Genescar, Ana Vasconcelos, Mamed, várias coisas minhas, enfim. Da Gisele, tem a monografia sensacional que ela fez sobre triagem telefônica, que desenvolve a dupla escuta, tem várias monografias, enfim. Vocês podem observar a academia, ficar associado quem quiser, pode também fazer aquisições avulsas. Temos também um acervo bibliográfico, que as pessoas, claro, têm ido menos nessa fase de pandemia, um acervo que tem até o acervo da Sara Paim, que ela está nos entregando,
e infelizmente esse ano eu não pude ir lá encontrá-la, que eu vou todo ano lá encontrar. Ela já falou que ia ser vacinada, ela já está com 89 anos. Mas o acervo dela nos entregou e tem um acervo muito rico de livros de psicopedagogia, de psicanálise, filosofia, psicologia genética, psicologia Antropologia. social. E ainda temos livros de literatura e temos um acervo documental das correspondências do Visca, da Sara com a gente, enfim. Tudo isso a gente preza muito lá no TECOA, toda essa Tem um parte. acervo dos módulos, né, Maria Luísa? Também tem um acervo de estudo dos módulos, todo o material Ah, que é tem. usado, os textos. Dá para ter acesso a tudo que sempre é estudado, tem tudo lá também, que as pessoas podem pesquisar. E assim, é porque brasileiro não tem muito hábito de pesquisar, e agora assim presencialmente. Agora com a pandemia, mais com tudo online, mas não tem problema nenhum pesquisar atualmente, que tem pouca gente, é um lugar tranquilo, o TECO é todo aberto, tudo é arejado, a gente tem um protocolo sanitário muito rígido, né? E qualquer um que quiser ir lá pesquisar é só avisar que é muito bem-vindo, tá Marcado, bom? né? Liga, marca. Tem que marcar, Vamos encerrando mais alguma coisa, Gisele? Não, só lembrar então, né, que a gente falou que esse módulo ele é mais curto que os nossos de praxe, eles são 5 encontros seguidinhos. Então ele começa na quarta-feira que vem, no dia 3, né, das 19 às 21. Então é 3, 10 e 24 de fevereiro, 3 e 10 de março já está finalizando. As inscrições ainda estão abertas. Aí a gente vai fazer esse sistema híbrido, como a Maria Luísa comentou no início da live. Algumas pessoas podem ir presencialmente, a gente vai fazer uma inscrição, tem um número determinado para poder acolher. Os demais ficarão online, por questão de protocolo de segurança. Mas se houver, né, uma grande procura só pelo presencial, a gente pensou num rodízio. Mas isso aí a gente ainda vai aguardar o quantitativo dos interesses, né, presenciais para a gente poder pensar na logística. Mas dá para poder acolher ainda quem quiser chegar, né, Maria Luísa? Sim, querida. Então, agradeço você, Gisele, muitíssimo, sempre me acompanhando. Agradeço a todos que estiveram presentes. E até a próxima live. Fiquem atentos que vai ter dos outros módulos todos, que a gente vai avisar com mais antecedência. Tá bom? Esse foi muito em cima. Onde que eu apago mesmo? Agora eu esqueci. Eu tenho que dar o X, no X e depois eu tenho que dizer que eu quero que grave. É no X, depois eu digo que eu quero que grave, não é isso? Eu não sei, Maria Luísa. Não sei se Vou alguém desligar pode ajudar. Isso aqui. É no X para dizer que. Gravei live. Eu acho que porque depois eu vou dizer que quero que grave. Tem que ver aí como você. Mas daí eu vou sair, eu quero que grave, eu digo que sim. Ficar. A Bia tá aí? Bia? Eu vou sair, não faz mal se sair também. Então tá tchau, bom. gente. Muito obrigada por tudo. Até a próxima. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau. E não, encerrar o vídeo. Vou encerrar.